Olá pessoal, eu resolvi fazer uma série de vídeos para vocês falando sobre as fases do trabalho de parto. Lembram que eu fiz um post falando que são 5 fases? Os pródromos, a fase latente, a fase ativa, o expulsivo e a dequitação da placenta. Hoje nós vamos falar sobre os pródromos. Mas o que é esse nome tão complicado que pouca gente fala sobre ele? Então, para entender sobre ele, é preciso que a gente lembre o que acontece durante a gestação. Durante toda a gestação, a mulher sente algumas contrações que são indolores. Essas contrações são as contrações de Braxton Hicks. Ela vem, é aquele momento que você sente que a barriga ficou dura, que ficou um bolinho aqui, ficou ali, mas não causou dor. Então essas são falsas contrações. A gente chama de contrações de treinamento. Mas e o que são os pródromos? Os pródromos é quando você começa a sentir contrações irregulares, assim como as de treinamento. Porém, agora, essas contrações vêm com uma coisa que você ainda não sentia, que são dor. São contrações dolorosas. E elas podem ser de intensidade diferentes. Uma é mais fraca, a outra vem com uma intensidade bem forte. Você pode ter uma com 10 minutos, outra daqui 20 minutos, outra daqui 5 minutos. Elas não são regulares. E aí, o que é importante a gente saber sobre os pródromos? Os pródromos não é o trabalho de parto ativo, não tem necessidade de você sair correndo para a maternidade porque você iniciou os pródromos. E geralmente ele acontece durante a noite. Então você tem um dia bastante corrido, quando é a noite que você vai descansar, você começa com aquela dor e ela é bastante incômoda. Então o que eu digo para vocês? Primeiro, se você começou a sentir essas contrações, verifica o espaçamento entre elas, a intensidade, se há alguma constância nessas contrações. Se não teve, ótimo, provavelmente você está em pródromos. E aí, como você vai saber? Você vai ter aquela contração à noite, e aí você vai passar aquela noite todinha sentindo a contração. Quando for de dia, ela vai amenizar ou vai espaçar, e você vai seguir a sua rotina normalmente. Quando for de noite, ela vai vir de novo. Então, o que eu indico para gestantes que estão em pródromos? Primeiro, descansa. Mas tem como descansar se eu vou estar sentindo dor o tempo todo? Tem. O que você vai fazer? E isso é bastante importante. Você vai entrar no chuveiro, vai tomar uma ducha, vai ficar uns 40 minutos ali tomando aquele banho relaxante de aguinha quente. E aí você vai perceber que, se for pródromo e não o trabalho de parto, você vai poder ter aquele alívio daquela contração. Você vai ver que ela vai ficar mais espaçada, ela vai ficar menos constante e aí você vai ter um tempo para você dormir, relaxar, tranquilizar, porque você vai precisar estar descansada no momento do trabalho de parto realmente. Outra coisa, se alimente, porque durante o trabalho de parto, por mais que a gente ofereça alimentos, as mulheres geralmente não querem comer. Então, durante os pródromos, nos intervalos que você tem, faça uma boa alimentação, distraia sua mente, evite a ansiedade e tome esse banho relaxante. Ele vai te ajudar tanto para te relaxar como para te distinguir se você está em pródromos ou em trabalho de parto. Quanto tempo dura esses pródromos? Não tem um tempo exato. Tem mulheres que sentem por horas, tem mulheres que sentem por dias, tem mulheres que sentem até por semanas. Então não tem como a gente dizer o tamanho exato da duração do pródromo. Então, resumindo para vocês, os pródromos são contrações irregulares, porém dolorosas. Elas podem durar horas, dias ou semanas. Elas acontecem geralmente à noite, não é uma regra, mas geralmente acontece à noite. E ela é a primeira fase do trabalho de parto. Então, nessa fase, você continua em casa, continua relaxando, continua se preparando para o trabalho de parto que já está por vir.